Maio até que foi um mês muito bom se comparado com junho, que até agora não li nada. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini, esse é o canal do meu blog, o Estante da Nini, e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês quais foram as minhas leituras de maio. A primeira leitura que eu concluí no mês passado foi Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Essa foi uma leitura pro meu projeto de clássicos brasileiros e de língua portuguesa, e eu gostei muito da experiência. Esse livro reflete bem como é a pluralidade do Brasil, tanto em questões religiosas quanto étnicas e sociais, e também mostra como algumas coisas já são repreendidas no Brasil há bastante tempo. Eu já fiz um vídeo para esse livro, eu vou deixar o link aqui embaixo, e vocês também encontram a playlist especial que eu estou fazendo para esse projeto de leitura aqui no canal, é só conferir por aí. O segundo livro que eu terminei em maio foi Memórias da Casa dos Mortos, do Dostoiévski. Essa foi uma leitura muito boa que eu fiz durante algum tempo e concluí no início do mês passado. Eu também já fiz um vídeo para esse livro que eu gostei muito do resultado, é um dos meus vídeos favoritos dos últimos tempos, eu tenho comentado isso com vocês em alguns vídeos. E se vocês gostam de histórias que falem sobre questões sociais e reflitam a realidade de lugares diferentes, nesse caso a história se passa em uma prisão de trabalhos forçados na Sibéria no século XIX, então vale muito a pena conferir. Além disso, se tu curte literatura russa e Dostoiévski e ainda não leu esse livro, leitura mais do que recomendada. Eu vou deixar o link do post dele também aqui embaixo no box de informações. A minha terceira leitura do mês foi Morte e Vida de Charles St. Claude, Ben Sherwood, um livro que eu escolhi para incluir algo de romance e drama na minha meta de leitura e também porque ele já estava parado na minha estante há algum tempo. Infelizmente eu não gostei dessa história, mesmo sabendo que é ficção, algumas situações aqui para mim foram extremamente absurdas, eu não consegui gostar de algumas escolhas que o autor fez para construir a história. O início do livro eu achei bem promissor, eu gostei de como a história começa, porque chama Morte e Vida de Charles St. Claude, mas o romance realmente não me convenceu, eu não gostei, não é o tipo de leitura que combina comigo, então é um livro que eu não recomendo e acabei também não fazendo resenha sobre ele no blog porque eu não gostei tanto assim. O primeiro livro que saiu comigo de casa para o trabalho na bolsa foi o Time Out, Os Viajantes do Tempo. Essa é uma coletânea de ficção científica lançada pela Estronho. Já tem algum tempo, esse livro está disponível em e-book lá na Amazon para quem tiver interesse em ler. E eu gostei muito dessa experiência, eu achei bacana que os autores exploraram segmentos diferentes dentro do tema viagem no tempo, então eu não senti que os contos foram repetitivos, e como essa experiência foi muito positiva esse mês, eu também coloquei um livro de contos brasileiros na minha meta, só que fantásticos. Eu já fiz um post para esse livro lá no blog, vale muito a pena conferir se tu ficou interessado, se tu quer conhecer também histórias de ficção científica brasileiras e autores também nacionais. O segundo livro da bolsa do mês foi Os Sensores, do Ita Luiz. Eu recebi lá na caixa postal, foi enviado pelo próprio autor, e apesar de ter uma premissa bem interessante, esse livro foi assim esquisito porque ele é bem diferente, e esse diferente não tornou a experiência positiva no meu caso. Eu acho que se ele escolhesse apenas algumas das formas que ele contou a história aqui, essa história é contada por vários pontos de vista diferentes e com várias narrativas diferentes dentro de um livro, tanto que aqui atrás ele usa como destaque o primeiro livro com um foco narrativo em quarta pessoa. Então, apesar de ser interessante ver essa estrutura nova para se contar uma história, eu acho que alguns momentos foram mais chatos e caiu o ritmo da leitura. Eu acabei não gostando tanto assim, justamente porque ele é bem diferente. Eu acho que nesse caso a minha experiência com esse diferente foi negativa. No mês passado eu também li As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Chbosky. Eu já fiz um post para esse livro falando também sobre o filme, e um outro post que é uma playlist inspirada numa fita que o Charlie dá pro Patrick no Papai Noel Secreto que eles fazem. Eu vou deixar o link desses dois posts aqui embaixo.
Esse foi um livro que eu achei interessante, eu comecei a ler tentando não criar muita expectativa, mas ele acabou não sendo uma leitura marcante. Eu gostei de muitas coisas que o autor faz aqui na história, e principalmente por se passar na década de 90, mas como ele é escrito através de cartas, a gente não tem um debate sobre alguns temas bem importantes e bem sérios que ele coloca na história. E eu gostaria de ter visto uma conversa sobre esses acontecimentos e como reagir a isso, e acaba não tendo no livro. Então foi uma experiência bacana, matei minha curiosidade, já que foi um livro muito falado há algum tempo atrás e eu sei que muitos de vocês adoram, mas não foi algo marcante na minha experiência de leitora, apesar de ter gostado de conhecer a história. Eu curti um pouco mais o filme, então se tu quiser conversar comigo sobre as vantagens de Ser Invisível, passa no post lá do blog. A penúltima leitura do mês foi Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, também para o meu projeto de leitura dos clássicos brasileiros e de língua portuguesa. Foi uma história que me deixou bem chocada, assim, por ser tão trágica e por trazer também alguns assuntos sociais que, apesar de estarem em voga 200 anos atrás, continuam ainda em 2016. Eu tô louca pra gravar um vídeo sobre esse livro, em breve vou postar aqui no canal, mas é uma leitura que vale a pena, principalmente se tu gosta daquela história clássica do amor impossível, principalmente porque há ódio entre as famílias. Apesar de ser uma história assim bem tradicional na literatura, é um livro que vale muito a pena ser lido porque ele reflete muitos traços ainda do que acontece na nossa sociedade atual. E a última leitura de maio foi Factotum, do Charles Bukowski. Eu tava morrendo de saudade de ler algo desse autor que, quando eu tinha uns 18, 20 anos, eu lia com bastante frequência. Então, ano passado eu comprei esse livro numa promoção do Submarino e acabei pegando ele na estante, e foi uma experiência muito legal. Aqui a gente tem um personagem que busca se firmar como escritor, enquanto isso ele viaja aos Estados Unidos trabalhando em várias coisas bizarras. Esse livro, ao mesmo tempo que tem aquelas características do Buck de ter um personagem que anda aí nos bares, que bebe, que gosta de se relacionar assim em grandes aventuras, ele também faz um panorama do que era os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e de como alguns lemas e algumas questões que eles incutiam na população na prática não eram bem assim. Vale muito a pena, se tu conhece ou não o Bukowski, ou se tu ainda não leu esse livro dele, eu acho que vale a pena tu procurar, porque é um romance bem interessante e faz a gente pensar sobre muitas questões que ainda são extremamente atuais. Então, gente, essas foram as minhas leituras do mês de maio. Eu fiquei bem contente porque eu consegui ler bastante coisa diferente dos meses anteriores e muito diferente de junho, que até agora eu tô gravando esse vídeo no final do mês, hoje é dia 21, eu ainda não terminei nenhum livro. Tudo bem que eu já passei de 50% de 4 que eu estou lendo, então assim que eu começar a terminar um, os outros vão em sequência, mas é muito esquisito ter lido tanto assim em maio e agora em junho não tô muito afim, essa na real é a verdade, eu não tô tão afim de ler assim esse mês. Comenta aqui embaixo quais foram as tuas leituras de maio, qual foi o teu preferido e também como é que tá sendo esse mês, se tu tá gostando ou se teu ritmo de leitura baixou ou aumentou. É isso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Os dogs estão super alucinados agora que eu vou gravar. Tem um cachorro diferente na rua e eles estão indignados. Quando isso acontece é normal até o cachorro ir embora de novo.